E se um dia qualquer você acordasse no meio de um terremoto, com sua cama sendo arremessada para fora de casa, olhasse para um lado fogo, para o outro tsunami, e o céu se convergindo numa tempestade de raios e trovões? Parece um pesadelo, né? A anunciação do apocalipse. Mas não, isso foi real. No amanhecer do dia 28 de dezembro de 1908, um dia que raiou sobre Messina em meio a nuvens grossas de tempestade. Já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as histórias que rolam por aqui. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia do maior desastre natural que já atingiu o território italiano em tempos históricos. Os lampiões de gás das ruas ainda estavam acesos, podia-se ouvir os sinos das cabras leiteiras tocando, algumas pessoas caminhavam pelas ruas. Era um dia apreensivo e sombrio. Horas antes, os cavalos haviam soltado muitos relinchos nas estribarias, e os cães passaram alguns momentos uivando. O gado estava inquieto, na escuridão, pássaros voavam em círculos ou davam pios de alarme. Esses fenômenos foram notados num raio de mais de 160 quilômetros. Mais tarde foram atribuídos a movimentos microsísmicos. Mas ainda estamos em horas antes, no raiar da manhã de segunda-feira. A maior parte dos habitantes de Messina ainda estava dormindo. Um rumor curioso, como um vago canto, começou a se produzir ao longe. Baixo, a princípio, como os primeiros sopros de um vendaval. Foi ficando cada vez mais alto, tornou-se um rugido fundo e, por fim, estourou em um medonho trovão subterrâneo. Mais um instante de estrondo, seguido por uma breve pausa, e o solo começou a se elevar e a tombar de novo como se fossem ondas. Messina estava sendo sacudida como um rato nos dentes de um cão. Os prédios eram levantados em blocos e caíam em seguida, desamparados, como entre choques endoidecedores. As ondas chegaram aos leitos das ruas, os passeios se contorciam, pedras e tijolos tombavam desfeitos em pó, como o rugido de uma fera. Uma gigantesca avalanche de alvenaria desmoronada e madeiramento em estilhaços desabou no solo, com um grande ruído. Foi o fim do mundo para milhares de pessoas adormecidas. Em 30 segundos, o que tinha sido uma cidade formosa pela beleza transformou-se em um extenso monte de entulho. Passado o primeiro choque retumbante, tudo silenciou, menos os gritos dos feridos e moribundos. Os que puderam escapar dos prédios destroçados saíram às ruas mal vestidos ou mesmo nus, abrindo caminho por entre as montanhas de escombros em direção às praias. Vieram sucessivos tremores de terra, mais fracos, continuavam fazendo chover sobre eles peças de mobília, blocos de madeira e até mesmo corpos humanos. Ainda que muitos fossem esmagados pelo caminho, alguns milhares de sobreviventes agrupavam-se por fim ao longo do quebra-mar, julgando ter ali encontrado um refúgio seguro. Dali a alguns momentos, porém, olharam para o mar, que começou a recuar bruscamente, e em seguida veio um tsunami. A onda, de mais de 12 metros de altura, coroada de espumas, irrompeu pela cidade numa distância de cerca de 400 metros. Barcos de pesca e navios, rompendo as amarras, eram jogados em direção às praias, virados de ponta cabeça. As tripulações atiradas ao mar sem vida ou agonizando. As embarcações pequenas foram esmagadas, partiam-se como gravetos. Era como se um tufão soprasse ao mesmo tempo dos 4 pontos cardeais. Abriam-se abismos no mar. Os navios mais pesados, que estavam ancorados nas águas profundas, eram engolidos por esses abismos e depois esmagados sob o peso de toneladas de água. O quebra-mar, onde os sobreviventes haviam subido, se desfez como papelão,
e quando as águas recuaram novamente, levaram consigo os destroços dos edifícios e a maior parte das pessoas que haviam buscado refúgio no porto. Depois disso, o próprio céu começou a se revoltar. Fantásticos lampejos e clarões enchiam todo o espaço, e não demorou muito para que aquele universo inteiro parecesse estar em brasa. Esse estranho fenômeno continuou até que o vento atingiu a velocidade de um furacão. E então, subitamente, como se o céu abrisse suas comportas sobre a cidade, durante 7 dias seguidos, ventos cortantes e muita chuva, verdadeiros dilúvios, não deram uma trégua aos sobreviventes que não tinham mais casas para se abrigar. Quase ao mesmo tempo em que as chuvas caíam, incêndios crepitavam. Eles eram alimentados pelos condutos de gás estourados. O fogo projetava uma luz sinistra sobre aquela cena de horror. Como os abalos não cessaram, os sobreviventes resolveram ir andando em direção à Sé, um majestoso edifício que por 8 séculos havia proporcionado refúgio nos momentos de bombardeios, incêndios e outros terremotos. E ali, naquele oásis em meio à destruição, conseguiram encontrar algum sossego. Usavam o altar para celebrar seus ritos religiosos, cantavam canções solenes, em tons monótonos que reconfortavam seus corações. E eis então que a terra entrou novamente em convulsão, com tal violência que o teto da Sé, com suas abóbadas maciças, ruiu estrondosamente, sepultando também ali os que foram mais uma vez em busca de abrigo e salvação. Mas a cidade estava destruída de uma maneira tal que era impossível se organizar ali manobras de socorro. Quase todas as autoridades civis haviam perecido. O grande hospital militar estava em ruínas, seus doentes e funcionários quase todos sem vida. Os meios normais de comunicação tinham sido destruídos. Não era possível obter suprimentos de alimentos ou remédios. Os únicos instrumentos de salvação eram as mãos vazias de quem sobrou. Um dos navios que conseguiram vencer as tempestades foi enviado à costa para pedir socorro. Mas foi só na semana seguinte que os auxílios conseguiram chegar. Numa terça-feira, às 6 da manhã desse dia, o couraçado russo, um navio de guerra pesado e blindado, armado com as peças de artilharia de longo alcance e maior calibre existentes, o Slava, começou a entrar no porto de Messina lentamente. Centenas de incêndios ainda iluminavam a cidade. O cheiro de carne queimada era insuportável. Os marinheiros podiam ouvir o barulho dos pavimentos e paredes que ainda desabavam a todo momento. Edifícios públicos, escritórios, lojas, residências, tudo eram montões de escombros. Cadáveres e entulhos espalhados por toda parte, e uma pesada mortalha de fumaça se estendia por toda aquela cena de desolação. Turmas de socorro que vieram a bordo do couraçado começaram os trabalhos. Foram distribuídas pás, machados e picaretas. Um oficial italiano disse que precisariam também de fuzis, pois as prisões haviam sido arrombadas e a escória da Sicília estava saqueando as ruínas. Os russos desembarcaram em um cais desmantelado. Uma longa fila de corpos se estendia ao longo da praia, alguns vagando nas águas. Os que sobreviveram percorriam esses corpos em busca de seus parentes e amigos. Um deles, parado diante de uma moça, notou que 2 dedos estavam decepados por quem certamente havia levado os seus anéis. Os marinheiros russos se dividiram em grupos através das ruínas e sempre que uma voz clamava abafada ou gemia por socorro, escavavam imediatamente entre os tijolos. Argamassa, vigamentos de madeira, peças de mobília, às vezes até a profundidade de 12 metros. Nesse meio tempo ainda ocorreram novos abalos que fizeram cair outras paredes. Foi comum eles conseguirem abrir com dificuldade um túnel através do entulho por horas, para no fim verem tremores e tudo desmoronar, esmagando a vítima.
Os marujos do Slava viram 2 mulheres e 5 crianças agarradas a um resto de assoalho, preso ainda a uma parede inclinada. Já fazia 30 horas que estavam ali, 4 andares acima do solo. Com o auxílio de cordas, 2 marinheiros escalaram a parede. Uma a uma, as mulheres e 4 crianças foram descidas para a rua. Um dos marujos envolveu a última criança em sua jaqueta. Iam descendo quando um novo abalo ocorreu e os 2 caíram, sendo soterrados em seguida. Ali ficaram sepultados juntos. Por volta de quarta-feira, vários navios ingleses já tinham se juntado aos russos e mais tarde chegaram várias unidades da frota dos Estados Unidos, que estavam de regresso ao seu país após o famoso cruzeiro da volta ao mundo. Traziam muitos homens a bordo, abundantes suprimentos médicos e alimentos. E foi na hora certa, porque nessa altura os sobreviventes vagavam pelas ruas da cidade como uma alcateia de lobos alucinados de fome. Das pessoas salvas, muitas estavam muito machucadas. Foram então enviadas aos postos médicos, que foram barracas de lona levantadas na praia, onde os cirurgiões dos navios de salvamento trabalhavam horas e horas a fio. Quando a ferrovia foi desbloqueada, os feridos foram transportados para fora da cidade. A escritora americana Maud Howe descreveu como o primeiro comboio partiu de Messina. Não se pode imaginar o seu horror. O trem deslizava pelo túnel como um verme ferido, atulhado de seres moribundos, esmagados a esvair-se, deixando um rastro de sangue. Jamais esquecerei o rugido de dor selvagem daquelas míseras criaturas. Clamando por água e por médicos, morria gente a todo instante. Como se Messina já não tivesse sofrido o bastante pela ação dos saqueadores que escaparam das prisões, criminosos vindos de toda a Itália corriam para a cena da catástrofe. As forças navais internacionais tiveram ordem de atirar sobre os saqueadores assim que os avistassem, mas as dificuldades aumentaram quando esses bandidos se disfarçaram usando uniformes de oficiais italianos que haviam perecido. Passaram a se reunir em bandos uniformizados e armados. No Banco da Sicília, onde $500.000 em ouro jaziam em abandono, travou-se uma batalha campal que resultou em 6 ladrões mortos e 6 marujos feridos. No dia seguinte, um embate entre eles fatalizou mais 20 pessoas. Criminosos de outras espécies lucravam enviando moças ainda feridas aos bordéis do continente. Era impossível desviar os esforços entre os salvamentos e os sepultamentos. Enquanto se abrigavam na esperança de encontrar mais vivos entre os escombros, todo o esforço era colocado nisso, em salvamentos, e assim os corpos permaneceram empilhados a céu aberto, o que atraía corvos e lobos a um banquete repugnante. Por fim, veio o momento em que também os vitimados receberam a atenção. De começo tentaram reunir todos e enterrar em uma vala comum, empilhados como lenha. Mas era uma tarefa excessiva, e assim recorreram ao fogo purificador. Durante dias, filas de carreatas fúnebres encheram do seu surdo rolar o pavimento destruído das ruas, a caminho de uma gigantesca pira funeral. As exalações fétidas do fogo que ardia pairavam por toda parte. Gradualmente, algo que se parecia com uma ordem foi se restabelecendo. Ao longo das praias do Estreito de Messina, onde 40 aldeias tinham passado pelo mesmo que a cidade, mais de 100.000 pessoas perderam as vidas ou ficaram mortalmente feridas, numa área de mais ou menos 19.400 km². Quase nenhum edifício permaneceu intacto, ou uma família escapou. Mas o punhado miserável de sobreviventes teve outra vez alimento e abrigo e de novo pôde olhar com esperança para o futuro. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. E por que relembrar uma história assim tão trágica? Para nos apegarmos ao fato de que, por mais que as coisas pareçam estar horríveis, nem tudo está sob o nosso controle.
e a vida e os seus eixos sempre vão encontrar um meio de recomeçar. Essa é a história número 28 das mais de 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. Este livro de 1965 que encontrei empoeirado na estante de um bazar e me fez começar esse canal. Paguei por ele R$1. Aliás, nunca foi tão barato viajar por tantos lugares e épocas. Cada história é de um autor diferente e elas são um ajuntado das seleções da revista Reader's Digest. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis histórias. Se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Wayne Francis Palmer, autor de O Terremoto de Messina, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.